Pode sentar em nome do Senhor Jesus e abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5 e versículo 28. Gênesis, capítulo 5 e versículo 28. Nós vamos dar início hoje à série Heróis da Fé. Qual o nome da série, igreja? Qual o nome da série, igreja? Heróis da Fé. Amém? E a cada mês nós vamos falar de um deles. Esse mês nós vamos falar de Noé. Olha só, é importante. Livro de Gênesis é o primeiro livro, amém? Se eu abrir a Bíblia, já cai no livro de Gênesis. No capítulo 5 e versículo 28, deixa marcado aí. Amém? Então, cada domingo, nós vamos falar um pouco sobre a história de Noé. Porque, entenda uma coisa, igreja. Porque esses nomes, Noé, Jacó, Abraão, Moisés, José, um monte deles. Por que esses nomes estão escritos na Bíblia? Por que esses nomes estão referidos na Bíblia? Será que é porque só existia essas pessoas na terra no passado? Sim ou não? Não. Se os nomes deles estão referidos na Bíblia Sagrada até hoje, se os nomes deles estão registrados na Bíblia, é porque eles foram pessoas diferentes do mundo, diferente das outras pessoas. E é justamente nós vamos buscar esse conhecimento de como era essa diferença, do porquê dessa diferença, e aí você vai entender o porquê que eles eram tão abençoados. E se nós seguirmos o exemplo destes homens, você pode ter certeza que vamos ser tão abençoados como eles. Porque nós estamos hoje buscando e adorando o mesmo Deus que eles buscavam e que eles adoravam. Sim ou não? Quem crê que é o mesmo Deus? É o mesmo Deus. Então, por que o nome deles estão ali? Por quê? Porque o nome de outros não estão ali? Porque com certeza chamaram muito a atenção de Deus. Com certeza Deus, Ele olhou para esses homens e essas mulheres, que nós vamos estudar isso aí todos os domingos. Amém, gente? Ele viu algo diferente naquele coração. Amém? Levante a sua Bíblia, o mais alto que puder, e diga em alta voz: Senhor Jesus, fala o meu coração através desta palavra, que nada venha do homem, mas tudo venha do Senhor, para abençoar a minha vida, hoje e para todo sempre. E o que crê, diga amém, diga glória a Deus. Então preste atenção aqui, ó. Nós vamos iniciar aqui no livro de Gênesis capítulo 8, capítulo 5, versículo 28, falando sobre o pai de Noé. Quem era o pai de Noé? Então a Bíblia diz assim no versículo 28: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Com 180 e quanto, gente? Com 182 anos gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou.
Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Quem quer chegar a 777? Olha, do jeito que a coisa vai, com 777 anos, não dá nem para ver os ossos de pé. É verdade ou não é? Mas naquela época, estava tudo forte lá. Vocês entenderam sim ou não? O corpo humano não envelhecia tão rápido e tão bruto, tão grosso como se vê hoje. Gente hoje com 70 anos, tem pessoas com 70 anos, com 80, com 90, que parece que tem 500 anos. Vocês estão entendendo sim ou não? Tem ou não tem? Não vocês estão parecendo aqui meninos de 5 anos, 10 anos. Mas aí fora tem gente... Então, aí fora tem gente que parece que tem 500 anos. É ou não é verdade? 600 anos de tão acabado que está. Vocês viram a Barbie que veio aqui no dia do evento? Ela ali, ó, parece que tem 10 anos, 15 anos. Entendeu como é que é? Então, meu irmão, naquela época, a idade que eles viviam era coisa lá em cima. E você acredita que houve uma grande mudança nessa história de viver muito na terra, justamente porque Deus ficou muito aborrecido com o comportamento humano, com o comportamento das pessoas. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou não para que o ser humano fosse obrigado a obedecê-lo. Não. Ele deu o que se chama de livre-arbítrio, para que o ser humano viesse decidir o que ele quer da vida, o que ele quer seguir, quem ele quer adorar, quem ele quer seguir, o que ele quiser fazer na face da terra, ele pode fazer. Todos nós, o que desejarmos fazer na face da terra, podemos fazer. Só que muitas destas coisas têm consequências pesadas. Por exemplo, se você quiser matar alguém, você pode. Você chega aí e mata e está matado. Agora, você vai arcar com as consequências daquele assassinato. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, tudo o ser humano, por conta do livre-arbítrio, pode fazer. Mas a verdade é que nem tudo nos convém a fazer. Porque muitas dessas coisas, nós vamos sofrer muito, consequências pesadas. E foi o que aconteceu naquela época, na época de Noé. É importante que você entenda que Noé, ele veio ser mencionado na Bíblia, na história da humanidade, isso depois que ele completou 500 anos. Antes de completar 500 anos, Noé nem era mencionado, não era nem falado sobre Noé. Mas Deus, desde o dia em que ele nasceu, estava de olho em quem, gente? Em Noé. Vocês estão entendendo, sim ou não? Estava de olho. Mas Noé, ele veio a ser mencionado, ele veio a ser apresentado, vamos dizer assim, à humanidade, conhecido, depois que ele completou 500 anos. Que foi justamente quando começou uma nova etapa da vida de Noé, quando ele passou a ter os filhos, nasceram os filhos de Noé. Vamos entender melhor? Aí diz aqui, ó,
ainda no versículo 30, né? Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque, juntando quando nasceu e antes de nascer Noé, foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de quantos anos, igreja? 500 anos, e gerou a quem? Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. 3 filhos. Imagine só, tem gente hoje que casa já quer ter filho. É ou não é verdade? Noé, para ter o primeiro filho, só chegou depois de quantos anos? 500 anos. Depois de 500 anos foi quando ele começou a ter filhos. O primeiro foi quem, gente? Sem. Depois foi Cã e depois foi quem? Jafé. Aí diz assim, ó, no capítulo 6, a corrupção do gênero humano, como se foram multiplicados os homens na terra. Então observe que não existia só Noé e a família dele. E lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus. Gente, repita comigo, vendo os filhos de quem? De novo, os filhos de quem? Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Esse é o quê? Carnal. E os seus dias serão 120, o quê? Deus já começou a diminuir a questão de viver o ser humano na terra. Observe, de até 1000 anos, 900, e lá vai o trem, já começou a cair para quanto? Para 120. E tudo porque existiam os filhos de Deus, que naquela época não era conveniente os filhos de Deus viverem, casarem com as mulheres do mundo, vamos dizer assim. Vocês entenderam, sim ou não? Ou seja, crente tinha que casar com quê? Então eles não estavam fazendo isso. E tudo porque eles olhavam que as do mundo eram mais formosas, mais bonitas, isso e aquilo outro, está entendendo? Então chamou a atenção. Então eles olharam para se casar não pelo o olhar espiritual, e sim carnal. Quem está entendendo? E isso já começou aborrecendo a quem? A Deus. Ele já foi ficando aborrecido com aquilo ali, porque ele não queria daquela maneira. Ele não queria daquela forma. E aí ele vai contando, a Bíblia vai contando mais aqui o que Deus foi se aborrecendo. Aí no versículo qual, gente? 4. Ora, naquele tempo havia gigantes. Naquele tempo havia o quê? Na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia o que, igreja? Se havia multiplicado. Eu quero que você atente para esses detalhes. A maldade do homem se havia multiplicado. Sabe aquela história, aquelas pregações que eu já fiz aqui para vocês, de que tem gente que espera que Deus vai acabar com todos esses problemas que o mundo está vivendo, com todas essas blasfêmias que o mundo está tendo para com Deus? Sabe aquela pregação que eu já fiz, que Deus não vai acabar com nada disso? Você lembra disso aí ou não? Está aqui uma prova.
Isso aí já vem se estendendo desde o início do quê? No mundo. Vocês entenderam sim ou não? E Deus não vai acabar com isso aí. Deus não vai acabar. O que Deus vai fazer é poupar os que nele acreditam, os que estão do lado dele. Mas a corrupção vai continuar lá fora, mas a miséria vai continuar lá fora, mas tudo que é de ruim vai continuar aí fora, não vai acabar. Pelo contrário, é uma situação que de geração em geração só vai o quê, gente? Só vai crescer, só vai aumentar. E aí é onde entra as escolhas da vida. O que você escolhe? Viver no mundo aonde a situação só vai se agravar, aonde a situação só vai piorar, ou viver no mundo de Deus, aonde você vai ser protegido por Ele, poupado por Ele, e mais, vai se sobressair diante de tudo de ruim que tem acontecido nesse mundo. Aí você escolhe, aí a pessoa escolhe o que ela quer para a vida dela. Tem pessoas que a gente olha assim, está com a vida derrotada, fracassada, arruinada, é um problema em cima do outro, é uma dificuldade em cima do outro, mas porque ela escolheu viver daquele jeito. Ela escolheu. Por mais que nós damos conselhos, por mais que nós orientamos, a pessoa não atende, a pessoa não dá ouvido, e vai se afundando cada vez mais em problema. Mas por quê? Ela escolheu o problema, ela escolheu aquilo. Você deve ter um parente que te dá muita dor de cabeça. Eu acho que toda família tem um parente aí que dá muita dor de cabeça, que causa mais preocupação com a gente. Pode ser que esse parente more na nossa casa ou não more na nossa casa, mas é um parente que inspira muito cuidado. A gente fica, entendeu? Com o coração triste, com o coração na mão, a gente fica lá com aquela preocupação com ele. É verdade isso aí ou não é? Você tem um parente assim? Quem tem um parente assim? Eu acho que toda família, todo mundo deve ter um parente assim. Mas esses parentes, vocês já deram conselhos para ele, não já? Já ou não? Eles seguiram os conselhos? Não. Então eles estão sofrendo porque eles querem. Eles escolheram sofrer. Eles escolheram viver daquele jeito. Eles escolheram viver na pindaíba que eles estão vivendo, na miséria que estão vivendo. Foram eles que escolheram aquilo. Porque se verdadeiramente eles quisessem mudar, eles quisessem serem livres dessas derrotas e desgraças que existem por aí afora, que está afetando a vida deles, eles estariam aonde agora, minha irmã? Aqui do seu lado, buscando o mesmo Deus que você está buscando. Ou depois que você começou a buscar, a sua vida não mudou? Mudou ou não mudou? Quem aqui a sua vida mudou? E aí? Por que a deles não iria mudar? Por que eles não iriam sair daquela situação? Só não sai, gente, porque não querem. Não querem. Nós temos que fazer a nossa parte, orar, dar conselho, mas se eles não querem, se eles preferem viver nessa vida, é problema deles. Eles escolheram viver nessa vida. Aquele povo, na época de Noé, estava escolhendo viver naquela vida. Orgia, prostituição, bebedice, já começou ali. Homem com homem, mulher com mulher, já começou ali, naquela época. E isso estava aborrecendo muito a Deus, muito ao Senhor, porque quando Deus criou o homem, foi para que o homem se casasse com a mulher e a mulher se casasse com o homem. Fora disso,
Deus não se agrada. Deus não se agrada. Eu estou somente interpretando aqui o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Então diz aqui, ó, vamos lá? Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso pesou no coração. Imagina a cena. Imagine como era a situação. Quem criou o ser humano? Imagine como eles estavam vivendo de forma tão errada, que Deus se arrependeu de criar o homem, de criar o ser humano. Imagine o tamanho da maldade. Aí você vai dizer, deveria ser algo muito pior do que hoje. Que nada. Para os dias de hoje, era isso aqui, ó. Hoje está muito mais pesado. Muito mais pesado. A maldade do homem. É só você parar uma hora, meia hora, caiu aí, irmã, e assistir os telejornais. Os telejornais hoje só passa coisa boa, sim ou não? Aconteceu tal coisa boa, não é isso que passa? Os telejornais só passam o que hoje? Só desgraça, só coisa ruim, é cada uma mais absurda do que a outra, a ponto de uma mãe matar um filho. É verdade ou não é? Sim ou não? Então você vai dizer que melhorou o mundo? O mundo melhorou? Não. O mundo o que, gente? 1000 vezes piorou. Agora imagine você, se naquela época Deus já tinha se arrependido de ter criado o homem, imagine como Deus está chateado hoje com a humanidade. Imagine só. Imagine como Deus está hoje aborrecido, chateado com tudo que Ele está vendo aí fora. E é por isso que eu e você temos que seguir o exemplo de Noé. Vamos entender melhor? No versículo qual, gente? Diz assim a palavra, olha lá. Disse o Senhor, disse quem, igreja? Senhor. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém o que, gente? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Como assim? Deus olhou para todos os homens da terra, para todo ser humano da terra, e só um achou graça aos olhos do Senhor. Só um que ele estava satisfeito com ele. Só um que ele disse, vou salvar esse, porque esse não está fazendo nada do que os outros estão fazendo de errado. Só um, gente, de não sei quantos milhares que existia. Só um homem. Você entende por que o nome deste homem está na Bíblia?
porque ele, diante de toda a sociedade maldita, perversa, de toda a sociedade ruim, era o único que estava agradando a Deus. Era o único que estava obedecendo ao Senhor. Mas como é que o senhor sabe que é o único? Ué, você não está vendo a leitura, não? Deus disse que ia dar cabo a quantos homens? Ao quê? E só iria livrar quem? Então, quem é que fazia a vontade de Deus de todos os homens da terra? Entendeu por que o nome dele foi para lá? Você entende como é importante a gente fazer a vontade de Deus e não do mundo, e não da mulher, e não do marido, e não do filho, e não do colega de trabalho, e não do chefe, e não do amigo, e sim a vontade de Deus. No final das contas você vai ser beneficiado. O que não pode é você ficar fazendo a vontade do marido, fazendo a vontade da esposa, do filho, do chefe, quando se diz fazer coisas erradas. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quando se diz fazer coisas que desagradam a quem? Não, mas se eu não fizer, o meu marido vai ficar chateado. Se eu não fizer, a minha esposa vai ficar chateada. Se eu não fizer, o meu patrão vai ficar chateado. Mas não é errado diante de Deus. Então você prefere ficar chateado, fazer a vontade do seu próximo lá e não fazer a de Deus? Você prefere ficar bem com pessoas na terra, fazendo o que é errado, do que ficar bem com Deus, que é o que vai te salvar? Pense nisso. Pense nisso. O que é de errado, nós temos que ser muito radicais em não fazer. Ah, mas eu estou fazendo que é para agradar fulano. Você vai para o inferno junto com fulano, porque Deus não vai livrar. Você consegue entender isso aí ou não? Quem consegue entender? Ninguém está dizendo aqui, ou pregando, que você tem que brigar com o marido, brigar com a esposa, brigar com o filho, brigar com o patrão. A pregação é essa? É essa a pregação? A pregação é o quê? Você nunca ficar contra Deus, porque não vale a pena. Olha aqui, ó. Olha aqui a palavra. Olha o benefício de Noé diante do que estava por vir. Vamos repetir aqui? Qual o versículo, igreja? É o 7? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Olha a história de Noé, olha para mim aí. Nós vamos entrar na história de Noé. Amém? Eu acho que hoje você vai sair daqui umas 5 da tarde. Tem problema? Tem problema? Dá para encarar? Então vamos ler a história de Noé. Então a Bíblia diz: eis a história de quem? Noé era homem justo. Não era homem o quê? Íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com quem? Acabou a história de Noé. Toda a história de Noé se resume a isso aí. Ele andava com Deus. Noé não andava com o mundo. Ele andava com Deus. E quem anda com Deus não apoia o mundo.
não concorda com o mundo, não vai deixar de amá-los, não vai deixar de abraçá-los, não vai deixar de ajudá-los, mas apoiar, mas fazer o mesmo que o mundo faz, não. Porque você anda com quem? E o próprio Deus não faz isso. O próprio Deus não mente. O próprio Deus não se prostitui. O próprio Deus não rouba. O próprio Deus não faz nada de errado. Então, quem andar com Deus tem que fazer o que Ele faz. Aí você escolhe. Andar com Deus como Noé andava, ou andar com o mundo, bebedice, mulheres, homem, dinheiro à vontade, tudo errado, e não sei o quê, e briga, e confusão, e cilada um para com o outro. Se você escolhe andar nesse mundo, se você escolhe andar com esses que praticam isso, lamento que o teu fim vai ser como o desses aqui. Mas quem é que escolhe mesmo? Quem é que escolhe mesmo? Cada um de nós. Está diante de vós. Andar com Deus ou andar com o mundo? Você prefere andar com Deus ou com o mundo? Como é que é esse andar com Deus? É vir numa igreja uma vez na vida? É dizer que é crente? Sim ou não? Não. Andar com Deus é andar com Deus, meu irmão. É você viver, transpirar Deus. É você ser uma pessoa que quem olhe para você, veja Deus. Sabe aquele ambiente? Tem vários conversando. Você viu aquela mulher? Você viu aquele homem? Você viu aquela novela? Você viu o Big Brother? Você viu não sei o quê? Papapá, papapá. Aí quando você chega, a turma muda de assunto. Porque te respeita, porque vê que você é diferente deles. Alguns até falam, não vamos chamar fulano para a nossa festa não, porque fulano é crente. Fulano não faz o que a gente vai fazer lá na festa. Vai ter muita bebida, vai ter não sei o quê, orgia, e lá vai. Então é bom não chamar fulano. É verdade isso aí ou não é? Não vamos chamar não, porque fulano é crente. Isso é quando as pessoas olham para você e vê que você não anda com o mundo. E vê que você anda com Deus. Mas você é proibido de ir numa festa? Você é proibido de ir no campo de futebol? Ir numa praia? Visitar um parente? Tirar uma época de férias? É proibido? Claro que não, gente. Claro que não. Você só não pode fazer as mesmas coisas erradas que o mundo faz. Porque se fosse proibido tudo isso, para que Deus criou praias belíssimas? Para quê? Se não for para os homens, a sua criação, como é que diz a palavra? Usufruir. É verdade ou não é? Sim ou não? Então, você só não pode fazer aquilo que Deus condena. Mas você pode aproveitar uma praia, uma festa, você pode aproveitar a sua família, um passeio, uma férias. Vocês entenderam, sim ou não? Mas não se esqueça de continuar com a mão agarrada na mão de quem? Na mão de Deus. Porque isso aí faz toda a diferença. Você hoje pode não dar muita conta,
pode não dar muito valor, mas no final de tudo você vai ver a diferença que faz. Esse povo aqui, ó, quando chegou a hora, na minha terra diz, da madeira riar, que ali foi a chuva cair, aí eles viram a diferença. Eles viram que a cachaça que eles viviam, eles viram que a orgia que eles viviam, eles viram que os palavrões, que tudo de errado que eles faziam, não adiantou nada. Foi tudo para o inferno. E aquele que andou com Deus foi salvo. Ó, salvo 2 vezes. Quantas vezes? A primeira foi qual? Do quê? Do dilúvio. Não morreu. E a segunda, que está com o Pai. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo a palavra? Quem está entendendo? E eu vou finalizar por aqui, porque teremos cenas dos próximos capítulos. É domingo que vem. Amém, gente? Não deu um gostinho de quero mais? Mas é só semana que vem. Você entende que você não pode faltar, porque cada dia, cada domingo a história vai crescer mais. Você vai entender melhor. Você vai entender melhor que vale a pena andar com quem? Então, finalizando a parte de hoje, no versículo 9, diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com quem? Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. No próximo capítulo, que vai ser domingo, vamos falar sobre Deus anuncia o dilúvio. Quem quer entender melhor sobre isso? Então você vai faltar domingo? Inclusive domingo nós vamos servir a Santa Ceia. Amém, gente? A Santa Ceia, uma belíssima oportunidade para você que vinha numa vida errada se reconciliar com quem? Para você ter a oportunidade de escolha. Não quero mais andar com o mundo, e agora eu quero andar com quem? Uma belíssima oportunidade. Então, domingo, teremos a Santa Ceia do Senhor e a continuidade da história de Noé. Amém, gente?